querido, minha querida, mais uma vez aqui no canal História da Graça para trazer uma mensagem do coração de Deus para a sua vida dentro da série O Poder da Palavra. Eu sou Fércia Leal e juntamente com Josi Lima, toda semana estamos aqui trazendo uma mensagem do coração de Deus diretamente para o seu coração. Convido você a estar comigo nessa hora, a fazer uma reflexão dentro do livro do profeta Jeremias. Vamos ler juntos? Jeremias capítulo 12, versículo 5, diz assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Meu irmão, minha irmã, essa mensagem ela é poderosíssima, porque traz para a nossa vida uma chave de um entendimento de que nós precisamos estar preparados em toda e qualquer situação em que estejamos passando na nossa vida. Acredito que muitos de vocês saibam que o profeta Jeremias foi um profeta levantado por Deus num momento muito difícil da sua nação, no meio do seu povo, lá em Judá, cuja capital era Jerusalém. O profeta Jeremias ele foi levantado como um porta-voz de Deus para anunciar que aquele povo precisava se arrepender dos seus maus caminhos. Aquele povo estava totalmente distante dos caminhos do Senhor, seu coração estava frio. E o profeta Jeremias foi levantado para trazer verdades espirituais para aquele povo. Mas na maioria das vezes o profeta Jeremias ele não era ouvido, muito pelo contrário, era até rejeitado dentro da sua própria família, incompreendido. Dois sentimentos que viviam, que eram constantes dentro do coração de Jeremias. O sofrimento e a angústia eram constantes, porque Jeremias declarava as verdades que Deus falava para ele declarar para aquele povo, e aquele povo não queria ouvir, muito pelo contrário. Foi muito perseguido por ter sido levantado num período de grande frieza espiritual no meio do seu próprio povo. E essa passagem aqui, de Jeremias 12, 5, é um desabafo do profeta para com Deus diante da realidade na qual ele estava vivendo. Vamos ler novamente. Olha o que diz. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Se nós formos ler os versículos anteriores, nós vamos ver alguns desabafos do profeta Jeremias com relação à prosperidade do ímpio, à prosperidade do homem mau. E logo aqui no primeiro versículo, Jeremias diz: Ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Ele está se questionando, ele está perguntando para Deus por que aparentemente o mal prospera? Por que aparentemente o ímpio vive em paz e prospera? O que ele faz dá certo, os seus planos prosperam na terra. Era exatamente esse questionamento de Jeremias para com Deus. Mas a resposta de Deus para Jeremias não foi exatamente a que ele esperava. E o versículo 5 que nós acabamos de ler é essa resposta. Deus diz para Jeremias: Jeremias, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Olha só, que resposta! Eu tenho certeza que muitas vezes
que você ora a Deus, fala com Deus no momento de grande aflição pelo qual você está passando, ou que você já passou, já aconteceu ou está acontecendo, da resposta de Deus não ir de encontro às suas expectativas. Não é verdade? Já aconteceu comigo. E na verdade, Deus responde a Jeremias com uma outra pergunta. Mas olha o que Deus está trazendo para aquele profeta. Deus aqui já não está falando nem do povo, nem da prosperidade do homem mau. Deus está falando aqui sobre Jeremias. Deus está trazendo para o foco dessa conversa a própria pessoa do profeta, que é o que Ele quer fazer comigo e com você hoje. Deus está falando aqui sobre treinamento. Treinamento espiritual que eu e você devemos fazer para que quando o dia mau chegar, nós não nos sentirmos como o profeta Jeremias sentiu, querendo uma resposta imediata, uma justiça repentina para aquele povo mau, uma justiça divina, rápida. Mas não, ao invés disso, Deus fala para Jeremias: Jeremias, como é que vai ser quando você competir com cavalos? Ou seja, se nessa situação para você já está sendo difícil, você já está dessa forma, sofrendo, questionando, chorando, imagine quando o dia mau realmente chegar. Irmãos, eu e você somos cristãos, pequenos cristos, imitadores do nosso Salvador. Lutamos para isso, não é verdade? Sendo assim, meu irmão, minha irmã, sendo cristãos como somos, nós temos a obrigação de treinar de forma constante, treinamentos espirituais, para que eu e você estejamos sempre fortes, prontos para aquele dia que chega para todo mundo, chega para você, chega para mim, para aquele dia mau. O dia mau não é constante, mas quando ele vem, muitas vezes ele vem para abater. E como é que nós vamos estar quando esse dia mau chegar? Em que situação eu vou estar? Pronto? Fortalecido? Na verdade, é como um treinamento do nosso próprio corpo. Quando nós mantemos a disciplina de fazer uma atividade física, de treinar o corpo, de fazer uma boa alimentação, nós fechamos várias portas. Portas de dores no corpo, portas de outros tipos de doença, de envelhecimento precoce. E a nossa vida espiritual não é diferente. Se esse treinamento for constante, e que treinamento é esse? É o tempo todo estarmos ali conectados com Deus. Aprender da sua palavra, não ter preguiça de aprender a palavra, despertar dessa sonolência espiritual, ter fome e desejo pela palavra de Deus, pela presença do seu Santo Espírito, buscar entendimento em Deus, buscar o propósito de Deus para a sua vida, buscar o propósito que Ele tem para cumprir na sua vida, na sua família, o porquê de você estar aqui, o porquê de Deus ter sonhado com você. Então esses exercícios espirituais, eles precisam ser constantes. Oração, leitura da palavra, jejum. Fomos feitos para isso, meu irmão, minha irmã. Fomos feitos para isso. Para estarmos nos relacionando com Deus e para cumprirmos o propósito que Ele tem para a nossa vida aqui na terra. Eu e você não somos um acaso, assim como o profeta Jeremias não foi. O profeta Jeremias, quando estava no ventre da mãe dele, o Senhor já sabia qual era o propósito de vida daquele homem. Era ser levantado como porta-voz de Deus no meio de um povo mau. E Jeremias ouviu e cumpriu esse propósito. Mas Deus está falando com Jeremias. Treine mais.
fortaleça-se mais, tenha mais fé. E isso nós só vamos ter agarrados em Deus, buscando a sua presença, aprendendo dele através da sua palavra. E essas verdades, elas são tremendas, irmãos, porque muitas vezes, quando nós vamos diante de Deus para questionar algo, para falar de alguém, meu Deus, mas aquela pessoa faz isso, faz aquilo, é uma pessoa má e parece que está tudo bem. Deus, o porquê disso? Por que que o homem mau prospera? Por que que a maldade está prosperando? Primeiro nós temos que entender que vivemos num mundo em que o pecado reinou desde a queda de Adão e Eva. Mas nós temos uma esperança, e essa esperança chama-se Jesus. E a palavra de Deus está cheia de vitórias, de mensagens poderosas, de verdades poderosas para mim e para você, diante do dia mau. Precisamos nos fortalecer no dia mau. E Deus, Ele nos garante a vitória. Eu quero ler para você aqui algumas verdades, alguns versículos que falam exatamente sobre estar forte. Sobre estar forte para quando o mal chegar e você está forte também para lutar e obter a vitória. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Busque essa graça. Busque esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. E você será fortificado. Busque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e você se tornará forte diante de qualquer situação. E um soldado forte, um guerreiro forte, qual é a probabilidade de vitória? É de 100%. Com Jesus é de 100%. Eu quero ler também uma outra verdade aqui para você, que fala sobre o que estamos conversando. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, uma passagem bem conhecida: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O que é isso aqui? Isso aqui é uma veste de um soldado. E um soldado se veste com essas armaduras numa guerra. A nossa vida é um campo de batalha, meu irmão. É um campo de batalha. Mas o nosso general nos garante a vitória. O nosso general, esse general sim, nos garante a vitória. Não se preocupe. 2022 está fechando as portas e um novo ano está abrindo. Está surgindo, as portas de um novo ano estão se abrindo. Não importa o que, de repente, o homem mau fala, o que é declarado lá fora, o que a mídia diz, o que você ouve nas redes sociais, tantas notícias ruins que já estão sendo proliferadas para esse ano de 2023. Não, nada disso. Nada disso. Faça dessa mensagem uma realidade na sua vida. Treine, exercite a sua vida espiritual em Deus. E Ele vai garantir a sua vitória. Tenha certeza disso. A palavra dele promete isso. Aqui também, eu nem ia ler, mas eu vou ler mais um pouco aqui em Efésios, que diz assim: Tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Use o seu escudo da fé. Como? Como nós falamos lá no início. O seu relacionamento com Deus, a leitura da palavra, oração, fale com Ele, busque a presença dEle, clame por Ele, se humilhe para Ele, faça dEle o seu tudo. Busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é sobre o que está acontecendo do lado de fora. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando é sobre você. Como você deve estar para que a vitória lhe seja garantida, independente das circunstâncias. Você crê nisso? Eu creio, meu irmão. E minha irmã, esses últimos dias eu estive muito angustiada, tantas notícias tristes. Mas Deus me deu essa chave, lá em Jeremias 12:5. Era Ele falando comigo. Se eu estava daquela forma, diante daquela situação, imagine quando o dia mal realmente chegasse. Não, Deus falou para mim, não, minha filha, não fique assim. Se fortaleça em mim, na força do meu poder, e você terá vitória. Ele falou isso comigo. E Ele está falando isso para você. Nós temos orado aqui no canal e temos pedido para Deus falar conosco. A cada semana que um vídeo for publicado e a mensagem vem para o nosso coração e sabemos que é a necessidade de muitos também. E cremos que é o próprio Espírito Santo que está falando. E Ele está falando isso para você. Amém? Você crê? Você terá vitória. Fortaleça-se. Exercícios espirituais. Eu quero declarar agora, profetizar na sua vida, que o ano de 2023 vai ser até agora o melhor da sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa que Tu nos deste nesse momento. Obrigada porque o Teu Santo Espírito teve liberdade para falar conosco. Te peço em nome de Jesus que Tu vá, Senhor, ao encontro dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo, está lendo a Tua palavra junto conosco. Te peço uma bênção espiritual na sua vida, na sua família. Vá de encontro a esse conflito, essa preocupação, esse coração triste, angustiado. Senhor, te apresento a vida desse irmão, dessa irmã. E profetizo sobre a vida dele, Senhor, força em Ti, a força espiritual que ele precisa para lutar e vencer. Porque em Ti, Senhor, somos mais do que vencedores. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.